sabe, o meu entrar no quarto, o meu desenvolver relacionamento, primeiro eu, Deus. Depois tem as nossas extensões. E hoje em dia eu vejo as pessoas tão fragilizadas, as pessoas tão dependentes, elas não conseguem resolver quase nada da vida. Nem da vida pessoal, nem da vida familiar, nem da vida conjugal, nem da vida financeira. São todos dependentes. E eu nunca vi uma geração com tantos meios. Eu nunca vi uma geração hoje com tantas informações, mas só tem as informações, não tem a maneira de agir com as informações. E aí ficam perdidas do mesmo modo. Na minha época, quando eu era mais jovem, não sou tão velha assim, né? Mas eu já fui mais jovenzinha. Na verdade, a gente não tinha essa liberdade de conversar abertamente. Os pais não foram treinados para falar conosco, para ensinar certos assuntos. Por exemplo, sexo era um tabu. Falar de religiões ou a religião era também outro problema, né? Então hoje em dia a gente tem nós temos liberdade, nós temos tranquilidade, eu podia até dizer assim, porque o outro aprendeu, entre aspas, em relação à geração dos nossos pais, eu estou falando, a me respeitar a maneira que eu penso e o Deus que eu creio. E ao mesmo tempo que nós temos tudo isso, ganhamos tudo isso, nós não sabemos resolver, a gente fica dependente de instituição, de pessoas. Então desenvolva relacionamento com Deus. Você e Deus no particular, no secreto, no íntimo. Então assim, eu tenho fé, eu creio, eu acredito, então eu desenvolvo, queridos. E a maioria das ilusões em relação à fé, das descobertas que me traz dificuldade, é isso aí. De alguma forma, em algum momento eu parei com o meu relacionamento com Deus. E aí eu me deparo com tudo isso. E eu não sei como resolver. Então eu prefiro o quê? Abandonar tudo isso. Mas que não fica resolvido. O abandonar ou misturar no meio das pessoas que eu tenho como confiáveis não resolve isso aqui, não resolve a minha fé, não resolve a situação. E na verdade é mais uma coisinha que eu empurro para dentro, porque eu não sei resolver. As respostas, né? As respostas que a gente não tem, as questões que a gente não sabe, a gente vai entulhando e vai deixando. Só que tudo isso, infelizmente, essa fé não prática, essa fé não vivida dia a dia, esse relacionamento não conquistado, ele me traz prejuízo no futuro. E chega um momento, um dia que transborda, e aí? E aí vem as dores de alma, as dores da nossa alma, depressão, a gente se sente depressivo, triste, a gente fica enfadado. E aí você vê que é o quê? É porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não conquistei esse corpo, eu não conquistei essa vida, eu queria ter outra profissão, eu não conquistei. E a gente vai dando nomes para as situações da nossa vida e que na verdade não é isso. Se você fizer uma autoanálise, uma reflexão, se você se encontra nessa situação, estou falando com vocês, e se você se encontra dessa maneira, você vai perceber o ponto que tudo começou quando você deixou de crer, quando você se sentiu iludido. Não me contaram nada dessas coisas, não me disseram que eu ia ter dificuldade, me disseram que Cristo ia fazer na minha vida, que Cristo é na minha vida. Então assim, você vai entender que quando você deixou de exercer a fé nesse ponto, a sua vida começou a ficar mais difícil e começou a ficar tudo acumulado e você vai se entristecendo, porque as tristezas da vida vai mesmo nos tirando o ânimo, vai tirando o que? A alegria dos dias, o prazer dos projetos, o prazer da conquista, e as coisas vão ficando muito mais difíceis. E aí por isso que nós vemos uma sociedade que eu acabei de falar para vocês, que tem tudo à mão, informação. Queridos, eu lembro que quando eu era, menininha, mais jovenzinha, eu ia para a biblioteca fazer os meus estudos, era
gostoso, era um passeio com as minhas amigas, porque a vida social ela era pequena para nós. Hoje em dia nós temos as informações que num clique de dedos, várias. A gente tem até que tomar cuidado, que é tanta coisa para selecionar. E o que eu quero dizer com isso? As facilidades que nós temos no tempo de hoje não deveria nos acrescentar? Não deveria facilitar a nossa vida em todos os sentidos, porque a gente tem muita informação, nós temos muita gente boa à nossa disposição, queridos. E de graça, num clique no celular, você digita lá no Google qualquer tema, tem muita coisa. Você tem que ter o cuidado de escolher o que é que você vai ver, porque é aquilo que vai ficar dentro de você, a referência que vai ficar dentro de você. Mas é muito fácil. E por que a nossa geração não é melhor? E por que a nossa geração não é mais confiante, mais decidida, mais resolvida? Porque a fé não está sendo trazida de maneira autêntica, íntegra. E aí nos traz muito prejuízo, viu? Eu quero acreditar que hoje a minha fala vai te ajudar a fazer uma autoanálise. Como é que está a minha fé? Se você parou no caminho, como é que isso ficou? Como que tudo isso está dentro de mim? Não quero que você remexa o baú da sua memória para trazer tristeza, incômodo. Não é isso que eu quero. Eu quero realmente te ajudar a perceber em que ponto que tudo ficou mais difícil para mim. Em que ponto que eu estava tão animada e as coisas se perderam pelo caminho. Eu aceitei Jesus, Ele era o meu maior tesouro, meu maior presente. Eu animado, eu tinha aquela sensação que nada me parava, que toda a dificuldade com Deus eu ia vencer, e aquela animação, eu acordava e vamos trabalhar, e vamos batalhar. Só que um dado momento acabou, né? E eu sinto muito, querido. Eu sinto muito se você se encontra nessa situação. Porque eu li para vocês que por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês assim como eu, nós somos filhos de Deus. E a presença de Deus nos confere o quê? Valor de segurança. Então por isso que quando você perde a fé em Deus, quando você perde a fé extensiva a uma instituição, a um grupo de pessoas que você louva, que você comunga como corpo, como igreja, é como se nós estivéssemos se desconectando da pessoa de Deus. E nós não somos imagem e semelhança. Então como é que eu vou viver fora do alcance daquele que me confere valor de segurança? Não tem como. Não tem como eu ter um psicológico bom, não tem como eu ter um emocional bom, não tem como a minha alma fluir coisa boa, se eu estou desconectada. Aí você pode falar assim pra mim, então só porque eu não vou numa igreja eu estou desconectada. Não, meus queridos, não é só isso. Porque isso, estar numa instituição é um termômetro que a minha fé de algum modo está ativada. Porque eu não caminho como só referência humana. Eu caminho principalmente porque a fé que brota na minha vida vem de Deus. E ela me impulsiona a fazer as outras coisas que competem à minha vida, as facetas da minha vida. A fé em Deus, ela vai me empurrando, ela vai me direcionando. Então quando eu acho que nada vale a pena, quando eu acho que tudo está muito difícil, o problema inicial está aí.